Esse aqui não é só mais um debate, é o momento em que tudo saiu do controle. Interrupções, tensão e ninguém disposto a ouvir o outro lado. O que você vai ver agora mostra exatamente como o debate hoje virou confronto. Mas antes, já se inscreve no canal e me ajuda a bater a meta de 50 inscritos. Bora pro vídeo. Vamos falar sobre o que é uma mulher, Pode ser? né? Porque acho que isso dá base para todo o resto Pertinente. das outras discussões. Isso. Bom, o que é uma mulher, né? De novo. A gente iniciou esse assunto agora nesse tema. Eu queria entender primeiro da onde vem a base científica, né, da história do gênero que vocês falaram. E eu trago até uma pergunta, tava pensando nisso agora. Você é ativista negra também, né, Letícia? Sim. Se eu falar pra você que eu me considero negra, eu vou ter os direitos de uma pessoa negra nas cotas? Por exemplo, se eu me identificar como Não, uma eu vou pessoa rir de negra... você. Então, É por isso que 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 eu eu vou tenho fazer. que levar a sério? Por que que eu tenho que levar a sério, então, quando um homem fala que ele se considera uma mulher? É sério essa pergunta? Não, é brincadeira. O que você acha? Não, é que Acho eu achei que que é era piada, brincadeira é. mesmo, parece Não, piada. se um É que realmente parece ridículo. Eu vou te explicar, Ai, eu vou te não. explicar o conceito Esse é o ponto. científico. Realmente Eu parece vou te explicar. ridículo. Já é meu tempo? Que bom que você percebeu que parece responder? ridículo. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. Ainda bem Então, que ela percebeu que Eu vou parece explicar pra ridículo quem tá em mesmo. casa, porque parece que, acho que pra Pietra não faz sentido, eu não sei se algo que não é o Olavo de Carvalho entra na cabeça dela. Vamos Eu não lá. sou A olavista, questão só pra é a falar. seguinte. Gosto muito dele, mas não sou olavista. Continua. Não, eu queria saber o que define, então, por que é Vai lá, que... não, aproveite seu tempo. Por que é que um homem pode dizer eu me sinto uma mulher, portanto eu sou uma, e eu não posso dizer que eu me sinto uma mulher negra e eu não posso ser uma. E eu não posso ser tratada como uma mulher negra, e não posso ter direito a cota na faculdade como uma mulher negra. Você já viveu racismo? O Racismo homem quê? já viveu machismo? Existe racismo? Claro que existe racismo. Você já experimentou racismo? Você já tomou uma batida da polícia enquanto seus amigos brancos eram colocados de lado? Não. Você já foi parada porque você tava se locomovendo de carro pra qualquer lugar indo trabalhar? Já fui. Já Indo fui trabalhar. parada. Aí Já você fui. sai do carro e automaticamente você é ameaçada de estar carregando drogas que você não tá, de estar cometendo um crime que você não tá. Se você não experimentou racismo, acho que a resposta é fácil. Não, mas Agora, eu não tô falando que eu não existe queria que racismo. eu queria Nenhum que momento eu você falei isso. explicasse qual que é o fundamento que te faz achar que é a mesma coisa isso e uma mulher trans que experimenta machismo e patriarcado todos os dias. Porque as mulheres trans são vítimas da sociedade machista e patriarcal. E aqui eu posso explicar pro pessoal que tá em casa. Gente, é evidente. Quando uma mulher trans se identifica no seu gênero, depois de, às vezes, décadas, anos de sofrimento pra identificar qual é a dor que estão carregando e perceberem que a dor que estão carregando é a dor de não se perceber alinhada com o gênero alinhado com o sexo biológico com o qual nasceram, elas já estavam sofrendo. Não é porque viveram uma vida plena, feliz, como agora eu vou experimentar outro gênero. Não é assim que funciona, talvez Virginia queira falar sobre isso. A segunda questão é quando essas mulheres se identificam, elas são vítimas do pior que existe do machismo e do patriarcado na nossa sociedade. Vivem, em média, 35 anos de idade. Não têm acesso a trabalho de qualidade. Estão à margem do emprego com direitos, que é o emprego CLT. Não conseguem participar dos espaços de formação, de educação formal. Então, Pietra, é evidente que é diferente. Uma pessoa negra, e aqui eu posso explicar para todo mundo que quiser entender, que eu acho que você... Talvez você entenda, mas tá fazendo uma manobrinha retórica bastante tosca. Ser negro é uma experiência social com racismo. A gente nasce e sabe, percebe que é negro. Você vive uma experiência um dia na sua vida e fala, nossa, entendi, é por isso que eu vivi essa experiência. E você Eu não nunca tô viveu falando de isso. racismo. Você nunca viveu isso. Falando de biologia. Agora, a minha companheira Virginia que tá aqui, que é uma mulher, sabe muito bem o que é machismo e patriarcado. Trans. Tá? Muito bem que é machismo. E ela pode não ter a condição biológica de ser mãe através de um útero. Agora, ela tem a condição de gênero de mulher e de saber o que é andar na rua, ser acusada de não ser mulher, sofrer ameaça do estupro, da violência, porque não tem o seu direito do gênero reconhecido. E quando você fala isso, você tá contra todo o consenso do debate de gênero que existe na OMS. A OMS reconhece sexo e gênero são coisas diferentes. Grande porcaria, O OMS. gênero é uma experiência, militante. é uma formação bagaça. social. A gente aprende a ser mulher, aprende a ser homem e vivencia essa experiência de gênero no cotidiano das nossas vidas. Agora, se você quer discordar da ciência só quando você gosta Mas que de ciência discordar é da essa? ciência... Mas qual que é, Aí mas qual que é é essa complicado. experiência científica? Virgínia. Até onde eu sei, o John Vamos ouvir a Money- Virgínia? Vamos ouvir a Virgínia? Por Talvez favor, ela possa agora, te com o lugar ensinar de um pouco fala da sobre o que é o Virgínia. patriarcado. Talvez eu possa ensinar o que é mulher, nascida mulher, né? Primeiro, gente, assim, a gente tem que se questionar a serviço do que tá essa pergunta de vocês, o que é mulher.
Porque, obviamente, que a Eduarda faz questão de todos os debates que ela vai deslegitimar, humilhar, inclusive atacar mulheres trans, inclusive parlamentares eleitas, que assim, vamos pensar claramente, né? Demorou muito pra gente ter parlamentares eleitas no Brasil, o país que mata mulheres trans por serem trans. A gente é recorde há 15 anos de transfeminicídio. Os dados são bem concretos. Agora, sim, transfeminicídio. Há 15 anos a gente denuncia isso. Eu não sei por que você acha tão engraçado, mas deve ser porque você é parte de um sistema social que lucra e garante diretamente com que a gente passe por essa situação. Só que é engraçado, porque vocês falam assim, mulher biológica. É um termo que não faz nenhum sentido. E aí, você pode prestar atenção, Pietra, pra você aprender. Porque assim, mulher biológica não faz sentido, sabe por quê? Porque todo ser humano é biológico. O que é biologia? O que é ser biológico? É ter uma relação, um organismo vivo, certo? Agora, o termo homem e mulher são termos sociais. Quem tá em casa pode ir lá dar um Google e entender um pouco mais sobre a construção social que tem um gênero. Só que vocês buscam cada vez mais atrelar o gênero à biologia como se fosse um destino final. Meu Deus porque diretamente... Loucura, a gente é má. Loucura! Parece que eu tô num... Parece que Não. eu tô num... A realidade... Não. Num hospício. Sabe que é assim que tratavam as mulheres trans, né? Porque a gente era vista como doente mental. E aí eu me pergunto, se a ideia de vocês questionarem o que é ser mulher é porque vocês querem retomar esse tipo de lei. Vocês querem retomar, por exemplo, o que foi a Operação Tarântula aqui em São Paulo, que perseguiu 300 travestis em 8 dias. Se vocês querem que a gente volte a ter hormonização sem ser pelo SUS com acompanhamento, que as pessoas morram de trombose porque elas estão sofrendo com silicone industrial. Vocês ficam fazendo uma redução do que é ser trans, do que é ser mulher, colocando o Nicolas Ferreira pra colocar uma peruca, porque vocês acham que é igualzinho colocar uma peruca e fazer uma piada e viver a perspectiva de vida que mata as mulheres trans com 26 anos. Vocês acham engraçado que as mulheres trans morram, e aí vocês falam assim, mulher trans, mulher, homem biológico, tudo pra negar quem a gente é. Só que eu não tô nem aí pras piadinhas que vocês fazem, pra risadinha, pra dizer que eu sou louca e etc. Sabe por quê? Porque pro medo de vocês, as mulheres trans já enfrentaram a ditadura militar, a epidemia da AIDS, a perseguição da Igreja Católica que vocês reivindicam, que queimavam as mulheres, inclusive, só porque usavam um vestido florido, e perseguem até hoje as pessoas trans, como o Papa recentemente falou, né, que as mulheres trans são uma bomba atômica, etc. Agora, sim, perseguem e fazem campanha. Vocês negam o direito elementar, sim, eu sofro isso. No meu dia a dia eu sofro isso. O Papa tá te perseguindo? Pessoas que te citam perseguem Virgínia na rua. Exato. Pessoas que te citam perseguem Virgínia na rua. E não só Virgínia, milhares de mulheres. Sim, seja responsável pelo que você fala. Exatamente. Perfeito. Agora você falou uma coisa fazem. faz sentido nesse debate. Quando vocês negam o direito elementar de eu poder me autodeclarar. Sim, elementar, que eu possa me autodeclarar como eu sou. Quem são vocês pra dizer quem eu sou? Quem é o Estado pra dizer quem eu sou? Sim, eu vou gritar. Sim. Não tem argumento, vem. Não é questão de argumento, é porque eu não vou aceitar que vocês achem engraçado, que vocês tirem sarro de pessoas que estão morrendo, como a gente tem vários casos aqui, Dandara. Sim, estão sim. Tirando sarro dessa concluir, dessa sandice que é a ideia de que gênero está descolado de sexo e de que não existe sexo feminino e sexo masculino. Quando uma criança nasce, nós vemos que uma tem um sexo... tem um órgão sexual masculino dela, então. e outra pode tem o responder? sexo Então tá bom, pode começar a contar. feminino. Isso é bem Pietro. claro e eu acho que todo mundo consegue enxergar. A Pietra mais de 5 minutos. Ah, então Aí é isso você que eu que não queria. viesse, meu porque bem. você não sabe. Aí você faz nunca o L, ouviu. você que não viesse. Mas aparentemente tem mais de 1 milhão de pessoas que adoram me ouvir todos os dias, enfim. Tá bom. Triste por elas. Então, mas é Eu o que lamento. acontece. Bom, Por você que escuta a Pietra todos os dias, eu lamento. bom, então eu queria muito entender, né, como é que é essa ideia de que quando nasce um bebê e ele tem ou um órgão sexual masculino ou um órgão sexual feminino, ele não é menina ou menino. Eu queria entender como é isso. Porque, inclusive, casais gays que adotam, pode ver isso na internet, isso aí me mostraram outro dia. Todo casal gay que adota, ou que manda fazer, ou que faz inseminação, eles decoram o quartinho da menina todo de rosa e o quartinho do menino todo de azul. Isso é um consenso. Eu nunca vi diferente disso, tá? Vocês podem até me mostrar, caso houver. Mas assim, isso me mostra o quê? Que, inclusive, entre o movimento LGBT, existe o consenso de que pessoas nascem ou homens ou mulheres, tá? Então, Não existe. não existe um consenso de que homens nascem Não, mulheres. não. Então nascem o quê?
Nascem nada? Nascem tipo um ser híbrido e a pessoa decide depois o que ela quer ser? Existem pessoas que Porque nascem existe, não sei se híbridas, vocês já ouviram inclusive. falar Não sei do se vocês já ouviram falar experimento de intersexo, por exemplo. Sim, se chama uma anomalia genética, é uma Isso é uma doença, anomalia é uma genética, condição perfeito. Uma condição específica. genética. Exato. Anomalia é o nome que vocês dão pras pessoas intersexo. Calma, gente, calma. Se vocês Vai, são floquinho de continua, neve, não aguento o nome das Meu coisas, aí o Deus. problema é meu. Guarda. pô. Não, não se Exatamente. chama. Qual Não é nome- nominho qual das nome coisas. você dá é pra um estigmatização. ser humano é que nasce- estigmatização. Vocês querem um mundo binário. É nossa vez de falar. Sim. Sim. Porque existe o certo e o errado, a verdade, a mentira, o bom, eu sou o errada. ruim. Não, Isso você aí é o Platão geneticamente... com o Olavo de Carvalho, que não é Platão. O que tem a ver o Olavo com Platão? Ai, Porque o bom só o e o Olavo leu ruim. Platão na A verdade vida? é a mentira. Sim, o belo e o Vocês, feio. mas ele é vocês o de que pior extrema-direita interpretou. adoram planificar a realidade e Bom, tratar como se fosse agora é a tudo nossa vez de tudo falar. muito Será que a gente simples. consegue, Júnior? Tudo é muito simples na cabeça de vocês. Será que é porque... Vamos lá. Então, é justamente esse o ponto. As coisas são simples. O ser humano que complica. Por que é que quando você vê uma criança nascendo e ela tem um órgão sexual masculino, você não pode chamá-la de homem? Aliás, inclusive, não sei se vocês conhecem o experimento do John Money, né? Que, não sei, pra quem tá aí em casa e não Vai conhece... sair um filme, inclusive. Então, vai sair um filme da Brasil Vai, Paralelo, da Brasil inclusive, Paralelo. sobre o John Money. Um É o país que experimento. elas moram, Brasil Foi Paralelo. foi um ideólogo de gênero que seguia, obviamente, a filosofia da Simone de Beauvoir e outros débeis mentais. E ele tentou provar que não existia gênero, que não existia sexo. Não, que não existia... que gênero era um troço que ele... Era uma construção social. Era uma construção social, perfeito. Então ele pegou dois meninos homens é maravilhoso, né? Dois homens, eu tô entrando no vocabulário delas. Ele pegou dois meninos gêmeos e fez o experimento. Um teve um problema na cirurgia de circuncisão e ele teve que amputar o pênis desse menino e ele falou pra família, bom, eduquem esse menino como se menina ele fosse, porque o gênero é uma construção social. E o que aconteceu? Bom, no final da história tem um Google aí, vai sair esse documentário da Brasil Paralelo, vocês vão ver a desgraça que aconteceu na vida não só desse menino, Mas que foi toda a criado família. como uma menina, como da família inteira, né? O pai virou alcoólatra, se matou, a mãe ficou viciada em droga, o irmão, ele mesmo se matou, né? Se matou depois de um tempo. Então, assim, é uma história de desgraça, como essa ideologia E fez a cirurgia nefasta pra reverter. acaba com a vida de uma família inteira, não só de quem é a vítima. Mas sabe o que eu acho interessante, Pietra? Muito se fala que não existe consenso do que é homem e mulher. Acabaram de falar aqui que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Não existe consenso. Tanto existe consenso que a Virgínia, que é uma mulher trans, pinta a unha, passa maquiagem e deixa o cabelo crescer. Então eu Não acho é que isso que me existe faz sim. mulher. Então eu acho o que quê, existe sim. então? Não, exatamente. Não é isso que te faz mulher. O que te faria uma mulher biológica seria um útero, seria poder engravidar, poder amamentar, poder menstruar, passar por menopausa. Isso te faria uma mulher Eu sou biológica. biológica. Não Eu faz. sou Por mulher. isso você é uma mulher trans. Exatamente. Eu sou biológica, porque não existe Então, ciborgue. Existe Todo consenso. ser humano é biológico. Existe consenso Todo do que ser é humano homem e é mulher. biológico. Você entendeu? Ela Existe disse que você consenso. não nasceu mulher. Mas são Existe. termos. Você não nasceu mulher. Você também não nasceu mulher. Tá bom, tá É um bom. segredo. Você não nasceu com uma vagina, você não nasceu fêmea adulta da espécie humana, você não nasceu fêmea da espécie humana. Exatamente. Você não nasceu uma mulher. O que é ser mulher? Então, a fêmea adulta da espécie humana. É isso. Isso é ser mulher. Então, tanto existe consenso sobre o que é uma mulher e o que é um homem, que quando uma pessoa trans quer emular as características do sexo com o qual ela diz que ela se identifica, ela costuma seguir características bem específicas do que a tal da sociedade malvadona construiu. Existe consenso, sim, e eles mesmos seguem esse consenso o tempo inteiro. No começo a gente falou sobre, eu posso me identificar como negro? Não, porque você nunca sofreu racismo. Tudo bem, então. Da mesma forma que uma pessoa que nasceu nunca vai homem, sofrer a menopausa, nunca ela vai passar por gerar uma menopausa. vida, ela nunca vai ter uma menstruação. Perfeito. Todas as mulheres que nunca tiverem um filho também não são mulheres? As mulheres que porque não elas têm menstruam, útero, Elas têm têm útero, útero, elas vai ter um podem filho. menstruar. Elas têm oscilação hormonal, elas têm a Eu também tenho. construção... Eu tomo hormônio. Exatamente, é artificial, você constrói depois. Exatamente. Vamos, Você não vamos nasceu passar assim. a palavra pra Nada elas. do que você tem, Isso, você nasceu isso, assim. Júnior, Vou vamos passar Você não a nasceu palavra com pra elas. nada disso. Vamos Deixa eu lá. dar um recado aqui pra nossa audiência, ó. Tá rolando uma enquete. Você pode votar aí com quem você concorda mais, tá bom? No nosso chat. Aproveita também pra todo mundo que mandar o seu superchat ou o seu live pix, que a gente vai responder ao final do nosso programa, tá bom? E, Letícia, pede pro pessoal deixar o like aí na nossa transmissão. Pessoal, deixa o like aí, representando as pessoas que estão lutando pelos direitos das mulheres e da população trans. Muito bom. Pode fazer 2 minutos pra pergunta. 5 minutos pra resposta e depois 2 minutos pra pergunta. Bom, Pietra, assim, tudo que eu sei sobre você, com certeza é contra a minha vontade. Assim, nada do que eu sei agora e tudo que você tá falando pior ainda.
Mas eu dou pra entender um pouco, pela primeira vez, essa ideia de Brasil paralelo que vocês defendem, né? Porque realmente vocês vivem no Brasil paralelo. Porque o Brasil da realidade é que as mulheres trans sofrem violências brutais que estão vinculadas com o patriarcado e vinculadas com o machismo. Mas é que a Eduarda nem reconhece que existe machismo, que dirá patriarcado. Então, é óbvio que ela não vai reconhecer a violência que as mulheres trans sofrem. A grande questão é, vocês sabem de um dado que meninas de 14 a 15 anos saem do norte e nordeste do país para poder, depois de serem expulsas de casa, poderem vivenciar a sua identidade de gênero? E aí elas chegam aqui em São Paulo e sofrem com um trabalho que é análogo à escravidão? Elas chegam a fazer dívidas para conseguir transformar os seus corpos. Elas passam por processos cirúrgicos em clínicas clandestinas, como aconteceu, por exemplo, com Lorena Muniz, que foi largada em cima de uma maca, assassinada por um médico que a deixou ali enquanto ela fazia a prótese mamária. As dores que a gente passa, porque o Estado que vocês defendem não legitima que a gente possa ser quem a gente é, tudo isso vocês descaracterizam. Vocês tratam o grupo mulheres trans, o grupo pessoas trans, como homens. Como se a nossa vivência fosse igual a dos homens. Como se eu e o Júnior fossem a mesma experiência social. E vocês negam toda a experiência social que a gente vive e compartilha com as mulheres. Quando um homem me agride na rua, ele não tá vendo um tratado de cromossomos. Ele não tá fazendo um exame genético pra saber se eu nasci assim ou assado. As mulheres trans que pra conseguir fazer uma cirurgia de redesignação sexual nesse país, tem que pagar mais de 120 mil reais. Isso é um absurdo, porque chama direito ao próprio corpo. É claro que na Idade Média isso não existia, e pra Eduardo isso nem tem que existir, porque vocês são contra o direito ao próprio corpo. Agora a grande questão é, por que vocês têm tanto medo das pessoas trans? Por que vocês querem tanto determinar que as pessoas... medo, eu não tava aqui com você? Não, vocês têm medo, porque a campanha de vocês é pra amedrontar a gente. A campanha de vocês, a campanha do Bolsonaro, a campanha da extrema-direita... Tira o Bolsonaro! É pra perseguir as pessoas trans. Vocês fazem questão... Sim, porque é o líder de vocês. É pra quem vocês batem palma. É quem representa a extrema-direita no Brasil. O meu pode até ser, mas na Pietra é o meu tempo. Por mim seria Dom Tempo, Pedro Júnior, Tempo. Continua, continua. Eu sei que é difícil pra vocês ouvirem uma travesti, mas vocês estão aqui pra poder ouvir. Não, Sim. Então a grande... Escutem a Mostra que travesti. consegue, mostra que Vamos lá. consegue. Continua, Virgínia, pode continuar. Mostra que O consegue. medo que vocês têm de que as pessoas possam encontrar 1000 identidades, que cada dia possa surgir uma identidade nova, que as pessoas possam encontrar libertação sexual, é porque justamente o nosso orgulho pode contaminar a classe trabalhadora pra questionar a miséria que vocês defendem, como por exemplo a escala 6x1 que a Eduarda defende, pra defender justamente que a gente aceite os trabalhos terceirizados, que lucrem com a nossa divisão. Vocês querem justamente Que gap utilizar... foi esse? Espera, É que eu escuta não na sua entendi vez. nada. Você pulou Então- pro direito trabalhador, direito trans. Porque então, as coisas estão caminhonete conectadas, vendedor Pietra. É Na que sua, sabe o que acontece, no seu Pietra? simplismo Mundo é esse, biologizante doido, cara. darwinista não tá Pietra. conectado. Mas na realidade Não, eu as não coisas sou estão darwinista. conectadas. Eu sei que vocês... Chamou católico Eu de sei que... darwinista. Chamando católico de darwinista. Olha, eu sei que a extrema-direita sabendo. tem um cérebro programado como um tweet. Tudo legal. Gente, eu sei que vocês têm um cérebro programado com um tweet. Se for mais do que 20 caracteres, já não dá muito pra pensar. Porque Ah, vocês é querem verdade. diminuir o mundo Elas estão se pra enquadrar perdendo. nessa lógica. Agora, a É grande questão é o seguinte. O medo que vocês têm é porque... Eu, além de ser uma travesti, eu sou uma travesti comunista. Sim, eu quero organizar Ah, é um a classe problema trabalhadora pra enfrentar vocês e a ideologia que vocês defendem. Porque sim, eu quero a libertação sexual das mulheres cisgêneras, eu quero a libertação sexual dos homens cisgêneros, dessa, inclusive, Já não tão construção livres? social que vocês constroem pros homens. Porque os homens, para serem homens, tem que ser o quê? Um macho adulto da espécie humana, não é que a Eduarda Sim, fala? exatamente. Que bom que você E entendeu. É assim que você justifica com o quê? A Foi violência rápido. que eles têm, porque seria um instinto dos homens. Porque os homens abusarem das mulheres seria um instinto, porque o Eu homem falo não isso? pode se Nossa, controlar. eu falo isso? Essa é a lógica do seu pensamento. Ah, eu penso isso. Sim, eu acho que a lógica que você Ah. constrói de pensamento leva isso a justificar que os homens sejam mais violentos, Ah, eu mais justifico violência? agressivos. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Essa que é difícil, mas A assim, gente tá, sai mas um é que não pouco faz do Twitter. sentido. Não faz justifico. sentido, Nem porque a Twitter eu gente tenho, tá... mano. Vamos lá. A questão é, o pensamento de vocês, que é provocativo e etc, não vai fazer a gente Não é se silenciar. provocativo, cara. Sabe por quê? Porque a gente se enfrenta o tempo todo com o Estado, com a nossa própria família, muitas vezes, com a violência que mulheres como você fazem, dentro dos movimentos, inclusive, de mulheres para atacar as mulheres trans, a perseguição que vocês defendem. Tudo isso é parte de um sistema que vocês se embanderam. A extrema-direita adora estar no Brasil que mais mata travestis do mundo. Vocês fazem um discurso contra as pessoas trans nesse país.
Vocês vivem no universo paralelo, mas no universo brasileiro, a realidade Virginia. aqui é o país do transfeminicídio que mata as pessoas trans. Ô, Virginia, deixa eu falar uma coisa. Pergunta. No seu tempo, Eu- você fala. É, já acabou até aprove- faz tempo. Você Não, separou. então, agora ela faz uma pergunta de 2 minutos pra vocês. Tá, mas Aí rapidão, essa- Se você chegou até aqui, comenta o que você achou desse debate. Quem você acha que teve razão? E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Tamo buscando bater 50 inscritos e você pode fazer parte disso.